Muito boa tarde. Vou apresentar o artigo sobre o ensaio da paisagem urbana e o patrimônio arquitetônico de Barra do Bugres, no Mato Grosso. Atividades didáticas em ambiente digital. O meu nome é Sérgio Dias Maciel. Esse é um trabalho para ser apresentado aqui no 6º Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana. O objetivo é apresentar a paisagem urbana de Barra do Bugres, sua história e seu contexto urbano. A metodologia, ela parte da vivência no local e nas atividades do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unemar. Parte da metodologia também é a utilização de recursos de imagens, por meios de giz e fotogrametria. A fundamentação teórica desse trabalho, ela parte de autores como Cullen, que diz a respeito desse percurso, da importância do percurso urbano para a criação daquela visão serial, identificando os elementos, observando o espaço urbano, para a descrição da paisagem. Tem também o enfoque do Lynch, especialmente com relação dos elementos urbanos que são significativos e da própria legibilidade urbana. Outros autores também podem ser colocados na fundamentação teórica como relevantes, como Panerai, Philippe Panerai, que ele faz uma relação sobre a construção do desenho urbano baseado como um resultado das relações de forças atuantes na sociedade. Lamas também descreve as relações e as forças atuantes sobre os espaços urbanos ao longo da história. Costa e Neto também retratam a relação das forças atuantes sobre o espaço urbano ao longo do processo histórico. O nosso local de análise é Barra do Bugres, aqui no mapa à esquerda. Há uma questão importante que é o encontro dos dois rios, Rio Paraguai e Rio Bugres. No centro, a ilha fluvial, onde se encontram várias etnias indígenas colocadas ali pelo Marechal Rondon. Alguns dados históricos do município, como o início da ocupação em 1878 e a sua formalização do município em 1943. Inicialmente, as pessoas vieram para ocupar a região para o extrativismo. Aqui a gente vê em duas imagens, a da esquerda, uma imagem de satélite. A gente identifica o período de 75, onde já tem uma ocupação um pouco mais distante do Rio, mas a gente percebe também várias áreas de desmatamento. Essa primeira área de ocupação, ela pode ser vista aqui, o resto do patrimônio que nós temos hoje, que está localizado ainda aqui perto do Rio. Nós temos aqui alguns elementos, como a primeira igreja da cidade, a pequena praça de Santa Cruz também, a pequena prefeitura antiga, alguns prédios ainda, como a Casa Borges e a casa que é um mercado ao lado da Casa Borges, no item número 5. Tem também a Casa José Ourives, que é a de número 6. Uma atividade importante para esse levantamento é o levantamento desse patrimônio, para a documentação que nós fazemos. Basicamente, a gente faz as atividades, além do levantamento manual, levantamento por foto, a gente faz por fotogrametria e faz com recursos sem custos, usando software livre, a própria máquina de celular dos alunos. Então, a gente retrata esses prédios em 3D, para poder fazer documentação. Aqui a gente tem à esquerda, em cima, a prefeitura, à direita, a pequena igreja e o largo, abaixo, à esquerda, a Casa José Ourives, e à direita, o Museu Casa Borges. Aqui já é o resultado da documentação, levantamento por cota, desenho. O desenvolvimento urbano de Barra do Bugres, ele começou a ficar mais acelerado a partir da década de 1980, quando se instalaram usinas de açúcar e álcool na região. Outra coisa também, o surgimento de frigoríficos na região. Isso demandou uma intensa circulação de mão de obra de outros estados, especialmente do Nordeste. Esse desenvolvimento econômico, ele transformou a cidade, que se expandiu, e em dois grandes bairros. Se antigamente nós tínhamos o centro histórico,
Depois nós passamos a ter dois grandes bairros denominados o Centro, à direita da rodovia, em direção ao sentido norte, e o Maracanã, à esquerda da rodovia, né? Essa definição desses espaços é decorrente das relações existentes, especialmente entre as populações de melhores recursos e de menores recursos, né? Aqui nós temos também, com levantamento de dados de imagens de satélite, aqui está reproduzindo os anos de 85, de 2000 e de 2021, né? Praticamente não houve crescimento urbano do bairro Centro, enquanto que o Maracanã cresceu demais por conta que a lavoura ainda não era mecanizada, então demandava muita mão de obra vindo de outros estados. Esse bairro do Centro é onde estão localizados todos os pontos principais, vamos dizer assim, da gestão pública do município, né? A prefeitura, a Câmara dos Vereadores, os bancos estão localizados também no bairro Centro. Para a paisagem urbana, foram feitas praticamente duas análises, né? Uma que vai servir para a observação serial dos elementos e dos espaços significativos e de legibilidade urbana, conforme Cullen, né, e Lynch, e a paisagem como resultado das ações sociais, a partir das análises do sistema viário, parcelamento de uso de solo, né, conforme Lamas e Costa Neto. Então, nós começamos a entender a paisagem urbana aqui pelo sistema viário e uso de ocupação do solo. O trânsito entre os dois bairros ele precisa ser feito cruzando a rodovia, e temos a avenida principal ali em laranja, Emanuel Pinheiro, que vai do centro ao Maracanã. Outra possibilidade é a circulação por outra avenida principal, a Avenida Ayrton Senna, né? Elas são localizadas entre o lago e as duas transitam entre o centro e o Maracanã. Nos bairros Centro e Maracanã, nós temos outras duas avenidas que são principais, que são a Deputado Hitler Sansão, no bairro do Centro, e a Avenida Chavante, no bairro do Maracanã. Essas avenidas, elas também são em sentido norte-sul, né, paralela à rodovia. E ao longo dela é onde congregam as várias atividades, né, tanto residencial quanto comercial e de serviços. O crescimento desses dois bairros também, eles seguiram de formas bastante distintas. Enquanto no bairro do Centro a gente vê um crescimento um pouco mais uniforme, com quadras regulares, no Maracanã parece que eles foram abrindo loteamentos e quadras e terrenos de forma mais descontínua, porque as quadras elas fazem um desenho bastante irregular, e foram criadas várias áreas que até hoje se encontram sem utilização. As tipologias construtivas dos dois bairros são similares, as tipologias habitacionais, de serviço e de comércio são muito parecidas. O que vai diferir as áreas, à medida que você vai aproximando das periferias desses dois bairros, é que vai perdendo um pouco aquela linguagem mais contemporânea, né? Também é feito muito uso de elementos de construção pré-fabricados, de concreto e projetos também padronizados. O crescimento, apesar de lento, ele ainda existe em Barra do Bugres, né? Por causa dos programas Minha Casa, Minha Vida, né? Foram vários projetos aí de expansão dessa malha urbana, né? Do lado do bairro do Maracanã, foram criados vários novos loteamentos, mas eles guardam ainda alguma proximidade, alguma continuidade com a malha existente. Do lado do centro, isso já não ocorreu. Alguns bairros novos também de baixa renda, eles começaram a ser colocados, mas não contínua a malha urbana, né? Outras formas também da gente entender os elementos da paisagem urbana, né? Um desses elementos muito importantes na nossa leitura, e esse lago é um elemento marcante na paisagem, só que ele não tem nenhuma infraestrutura
para a permanência das pessoas ou que tenha alguma qualidade visual. Existem alguns outros elementos que são marcantes, como esses elementos que estão mais próximos do centro histórico, né? Que é esse movimento dos 15 mártires, que é esse boneco de lata grande, que marca a passagem da coluna Prestes. Também temos aqui ao meio, a homenagem ao poaieiro, né? Uma homenagem junto lá à igreja, pequena igreja ainda, né? E também a cruz que entra na chegada do município, logo que atravessa o rio, padroeira da cidade, né? A própria Santa Cruz, né? Um único símbolo de convergência que nós temos no bairro do Centro é na praça principal. A praça principal tem esse marco que é o encontro dos rios, é de frente à prefeitura. Essa questão que envolve a legibilidade urbana da cidade é bastante simples, né? Todos reconhecem a existência dos dois bairros, né? O Centro e o Maracanã, são populações distintas, praticamente não se misturam. Existe e sempre existiu uma questão de territorialidade, de você morar ou no centro ou no Maracanã, né? Mas nos finais de ano, nos eventos, a praça tem um público até maior dos moradores do Maracanã do que do próprio centro, né? A legibilidade também identifica a área histórica junto aos rios Paraguai. Também é bastante simples o fato de você compreender a cidade, porque as ruas são traçadas de modo paralelo à rodovia, né? As ruas principais, né? Em direção ao norte, eu saio de Barra do Bugres e vou em direção às próximas cidades, e em direção ao sul eu atravesso a ponte e o rio e vou à direção em Cuiabá, né? Não existe expansão em direção ao rio, mas existe uma área de expansão em direção ao norte, né? Os outros limites urbanos, leste, também não tem expansão por causa do rio Bugres, mas em direção ao oeste há a possibilidade de expansão no bairro do Maracanã, né? A legibilidade é relativamente simples, né? As conclusões que nós temos são em relação às forças que delimitaram a criação dos dois bairros, Centro e Maracanã, por conta da qualidade de infraestrutura melhor no bairro Centro. O bairro Maracanã teve o maior crescimento porque era um bairro que tornou-se mais populoso e com custo mais baixo, né? A necessidade das melhorias nessas infraestruturas Marechal Rondon, que é a própria MT-246, que cruza os bairros, né? São elementos de cruzamento que são perigosos, né? Existe um grande fluxo de veículos e carretas e não tem nada que promova a segurança dos moradores e dos visitantes quando eles querem cruzar os dois bairros, né? O ritmo de crescimento urbano é lento, ele diminuiu após a mecanização da produção agrícola nos anos 2000, né? E apenas temos uma pequena área que não é consolidada, já em direção ao norte, na saída da cidade, que ali guarda alguns imóveis fechados, né? Áreas que estão sem uso, né? Novas construções também de vendas de veículos, né? É uma área que ainda não tem habitações, né? E que são de serviço e comércio, mas ainda não estão com uma infraestrutura adequada, né? E há necessidade de valorização dos elementos de paisagem urbana, tanto os naturais, que é a preservação do rio, dos córregos, das áreas verdes urbanas, quanto os elementos que são os históricos, as edificações ainda existentes, né? E a preservação delas. Esse é o trabalho, aqui estão as referências principais, né? Obrigado.